Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 4 de julho, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. E antes da homilia, eu já quero lembrar você, amanhã é quarta-feira e toda quarta-feira celebramos missa votiva ao glorioso São José, aqui no Santuário São José de Alto Piquiri, tá bom? Então, toda quarta-feira, 6 da manhã e 3 da tarde. É transmitido pelo YouTube, mas você é convidado a estar aqui conosco e vir ao Santuário de São José para fazer a sua promessa, colocar o seu pedido, mas também trazer o seu agradecimento ao glorioso São José. Toda quarta-feira, amanhã. Então, quem é da região, dá tempo talvez de você se organizar e tentar estar aqui conosco. Mas agora, enquanto você vai dando joinha, like, você sabe que é importante, enquanto quem nos encontrou aqui pela primeira vez vai se inscrevendo no canal, o Padre vai proclamar o Evangelho de hoje. E eu gostaria de pedir a você que me acompanha pelo YouTube que sempre deixe joinha, like e algum comentário. Os comentários também são importantes, o YouTube sabe reconhecer a quantidade de comentários e elevar isso, né? Então impulsiona o vídeo. Um amém que você escreve, alguma frase do padre aqui que você coloca, que você repercute, isso faz o vídeo aparecer para mais pessoas e você acaba nos ajudando também, então, a evangelizar. Vamos ao Evangelho, então, desse dia. Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27, e diz assim: Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus vai caminhando com os discípulos e hoje então ele entra na barca, né? E vai haver uma grande tempestade no meio da noite, isso vai cobrindo o barco. As imagens aqui são simbólicas e fortes, né? Um barco, uma madrugada, um mar, né? Ondas que quase afundam o barquinho. Então é uma cena de medo, né? Que fala da nossa vida e que fala da igreja. Esse barco é a igreja. Esse barco é a barca de São Pedro. É a igreja que atravessa os séculos. Essa madrugada, esse mar é a história da humanidade, indo para outra margem, a vida eterna, o céu. Mas esse barco também é o meu coração, né? É minha vida, sou eu e as minhas coisas, você e as suas lutas. É o nosso barquinho, né? O barquinho dos discípulos. E veja, no barco dos discípulos, no mar dos discípulos, também tem tempestade. Portanto, se havia, e com certeza havia, né? Na imensidão daquele mar, outros barcos, esses outros barcos também sofreram as tempestades. O cristão vive aquilo que quem está no mundo vive e sofre, né? As intempéries e circunstâncias da vida. E aí nós vamos ver isso aqui, ó. Começa a ser coberto, mas Jesus está lá. Só que, porém, Jesus dormia, né? Jesus tem uma paz, às vezes, que a gente, né, que irrita os discípulos. Como assim ele consegue dormir, não é? Veja, mas é o senhorio de Jesus sobre a natureza, sobre os fatos, as circunstâncias. Aquilo que me deixa descabelado, Jesus diante disso chega a dormir. É a paz dos justos, né? A paz que vem de Deus. Em todo caso, Jesus está no barco. Isso aqui, meus queridos, é o fundamental da sua vida, minha vida. Quais tempestades a gente vai ter que passar, atravessar, a gente não sabe. O que a gente precisa saber é: Jesus está no barco? E isso aqui é concreto na nossa vida. Jesus está no seu barco? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida sacramental? Como anda a sua vida de piedade particular? Você tem rezado? Você tem ido ao sacrário, ao Santíssimo Sacramento? Você visita a igreja? Você está comungando? Sua última confissão foi quando? Seu terço você reza? Sua Bíblia você lê? Onde é que está Jesus nisso? Porque o Senhor precisa estar conosco. Agora, estando conosco, parece, às vezes, né, que ele dorme. Dorme, às vezes, diante de fatos muito graves e preocupantes. Os discípulos estão com medo verdadeiramente, né, de morrer. E aqui que está a nossa fé, a fé católica. Ela é uma fé que dá conta da morte, que dá conta da tragédia, que dá sentido a tudo isso. Porque uma fé que não serve para a morte, que não serve para a vida eterna, também já não serve nem para a vida.
E aqui a gente tem uma imagem de fundo, né? A gente poderia colocar assim, uma teologia batismal. Jesus que dorme e acorda. Jesus que está mergulhado nas águas e se levanta vivo. Que é essa grande aventura do cristão, o batismo. O nosso batismo não é só um ato ritual que aconteceu um dia na nossa vida. O batismo, na verdade, ele é a aventura da nossa vida. Então veja, essa imagem aqui de águas que vão molhando, de pessoas que estão sendo mergulhadas num mar, que quase morrem, mas vão sair dali vivos, porque Cristo vai se levantar disso, tem toda a imagem do nosso batismo. Batismo significa mergulhar, né? Afundar alguém na água. Então veja, você e eu, a partir do nosso batismo, começamos a atravessar o mar da vida. Começamos a atravessar o mar da existência. Nós estamos indo para outra margem. Mas Jesus está conosco. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram. E eu vou grifar aqui de verde palmeiras. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Que coisa linda, minha gente. São Pedro, que um dia vai aprender a andar sobre as águas, nunca desaprendeu uma coisa. São Pedro, que vai ter que aprender a ter mais fé ainda, ele nunca desaprendeu uma coisa: pedir ajuda. Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Olha que lindo isso, saber pedir ajuda a quem possa nos ajudar e saber pedir ajuda a Jesus. Talvez, meu querido, minha querida, tudo que te falte hoje é silenciar o seu coração, trancar a porta do quarto, do banheiro, do carro, não sei onde você vai ter silêncio hoje. Talvez tudo que te falte hoje é ir numa missa, é ir numa igreja, se sentar e dizer: Senhor Jesus, salva-me, eu estou perecendo. É olhar talvez para a sua família, para as suas circunstâncias, porque a maioria dos nossos sofrimentos não tem a ver só comigo, é uma soma de gente. Então, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Que pedido lindo, é o pedido que acordou Jesus. Acordemos o Senhor com a nossa oração, né? E aí Jesus vai perguntar: por que tem tanto medo, homens fracos na fé? Veja, Jesus esperava mais dos discípulos. Mas não é porque ele esperava mais que ele não vai fazer esse pouco. Jesus é maravilhoso. Não é porque você não é a pessoa que você deveria ser que Jesus não vai te ajudar hoje. Não é porque você ainda não é tudo aquilo que já deveria estar sendo que Jesus não vai te estender as mãos. Então, levantando-se. Olha que bela imagem para a gente rezar hoje e dizer: Senhor Jesus, levanta-te. Levanta-te, Senhor, põe-te de pé. Acorda, Jesus. Então Jesus, levantando-se, ameaçou ventos, o mar e fez-se grande calmaria. Essa calmaria que às vezes a gente tem saudade dela, né? Quem é que pode dar? Quem é que pode operar? Jesus Cristo pode operar essa calmaria. Mas veja, meus irmãos, o grande combate da nossa vida, às vezes, o campo de batalha é a nossa mente, a nossa fé. Você fala: você tem jeito, não. E a gente blasfema, a gente peca muito por palavras, muito, muito. Diz a Bíblia que o justo peca 7 vezes ao dia, né? E São Tiago vai dizer que a língua, quem a domina, é senhor de tudo, né? Quantas vezes a gente peca blasfemando, praguejando e... Há uma calmaria e Jesus pode produzi-la. Acordemos o Senhor. E em nome de Jesus, juntos com Jesus, demos ordem ao mar agitado para que haja calmaria. E aí os homens, os discípulos, ficaram admirados e diziam: quem é este homem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Santa tempestade que produziu santa pergunta. Quem é este homem? Vai dar uma santa resposta. Esse homem é Deus no meio de nós. Não fosse a tempestade, não teriam feito a pergunta, não teriam talvez mudado o olhar que tinham a respeito de Jesus. Sabe, meus irmãos, muitos de nós estamos presos às nossas feridas, nas nossas dores, nas nossas injustiças e no porquê que foi assim, porquê que aconteceu de tal forma, porquê que falaram, porquê que fizeram. Bom, mas se tudo isso foi o caminho pelo qual o seu olhar a respeito de Jesus mudou, ao invés de ficar lembrando de modo magoadinho, triste, quem sabe a gente pudesse optar pelo louvor e pela gratidão. Não fosse tudo isso, eu não tinha enxergado Jesus. Não fosse tudo isso, eu não pensaria tanto nele, não o conheceria hoje como eu o conheço. Aí a gente escolhe onde é que a gente quer amarrar o pé, onde é que a gente quer estar com os olhos. Na tempestade e em quem a causou, ou naquilo que ela me trouxe. Agora, eu espero verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, na sua vida e espero para a minha, que as nossas tempestades estejam fazendo de nós pessoas com fé maior, confiança maior, serenidade maior. Porque se tudo isso está fazendo a gente uma pessoa azeda,
triste e doente, aí o pecado já passa a ser nosso. Veja, Jesus está dizendo, por que vocês têm tanto medo? Homens, mulheres, fracos na fé. Então veja, chega uma hora que você não produziu a tempestade, é verdade, mas os efeitos dela na sua vida começam a ser um pecado seu. Jesus não levantou e falou assim, mas também quem produziu essa tempestade aqui? São Pedro, não tá vendo? São Pedro estava na terra, se fosse o Senhor, né? Pedro, manda parar de chover. Não, Jesus olha para os discípulos e fala, mas por que vocês têm tão pouca fé? Eu estou vendo que a onda é grande, mas eu queria saber por que a tua fé é pequena. Chega uma hora, meus irmãos, que a gente tem que parar de olhar para fora e olhar para dentro de nós. Por que eu sou tão irado assim? Por que eu sou tão raivoso assim? Por que eu sou tão triste, desanimado, melancólico assim? Aí a gente tem sempre uma explicação lá fora. Elas são reais, elas existem. Nenhum de nós vive no nada, né? Mas Jesus está muito interessado com o que está acontecendo comigo. Então, ao invés de eu contar uma história triste para Jesus, é Jesus quem me faz uma pergunta. Num momento mais difícil da vida dos discípulos, Jesus não espera uma desculpa, Jesus não quer ouvir uma história, Jesus ainda faz uma pergunta, mas por que tanto medo? Vocês são fracos na fé, é isso? São fracos na virtude? Pensemos essas coisas, mas nos animemos, queridos. Ele está no nosso barco. Existe uma presença e uma pessoa sobre as águas da nossa vida. Nós estamos atravessando esse mar e é a presença dele que nos protege, nos segura. Na descrição do vídeo, a gente vai deixar uma música para você, de minha autoria, que se chama Atravessando o Mar. Depois talvez você pode digitar aí no YouTube também, Padre Mário Atravessando o Mar. Eu espero que essa música e o que ela diz te ajude hoje a rezar e reanimar a sua fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.